E 3, 2, 1, cá estamos, mais um Consuelo Responde. Dessa vez a pergunta é de Deva Caldas. Ela pergunta uma coisa que acho que muitas pessoas passam por essas dúvidas, especialmente nós mulheres, porque com a emancipação veio escolhas e nessas escolhas tem essa. O que você acha deve vir antes? A realização no casamento ou a realização profissional? Eu acho difícil saber, cada um tem a sua vida, né? E é difícil a gente estabelecer o que é melhor para cada pessoa. No meu caso, eu acho que eles vieram meio juntos, né? Ela diz que não vale ser os dois juntos. Bom, eu decidi ter filhos antes de me engrenar na minha carreira. Quando eu comecei essa carreira de blogueira, que para mim é a que teve maior sucesso na minha vida, eu já tinha, são 7 anos atrás, as crianças estavam com tipo 15 e 17, que não quer dizer que eles não precisassem de mim, e eu viajava muito. Então, isso daí atrapalha. Se você tem que escolher um, acho que depende de que momento que você está da tua vida. Se você quer ter filhos, saiba que se você esperar muito, vai ficar mais e mais difícil para você conseguir ter filhos naturais. Então, tem o lado biológico, que exige que se você quer ter filhos, então é melhor você fazer antes do que depois. Uma coisa que acontece também, o companheiro da vida ou a companheira da tua vida também estão criando uma carreira. Se os dois estiverem na estrada da carreira, é capaz de vocês... O importante é vocês encontrarem algo que... Ai, me enrolei. Algo que traga vocês em comum. Sabe o que foi? Eu lembrei de uma coisa que falaram pra mim. Quando eu tava me separando, a gente foi para aqueles psicólogos de casais. E teve um momento que eu perguntei para ele, mas o que acontece em geral com esses casais que passam aqui? E eles se separam ou não? Ele falou, 80% dos casos se separam. Eu falei, e então qual é a solução? Qual que é o segredo de um casamento feliz? Né? Casamento eu quero dizer uma união, tá? E ele falou, em geral, quando, por exemplo, quando você chega a uma união, você tem as tuas leis, as tuas regras que você trouxe da tua casa, e a outra pessoa tem as regras dela. Se vocês insistirem nessas regras separadas, ao invés de criar uma novas regras para essa nova união, é muito capaz que o casamento tenha que passar por estresse suficiente que seja difícil manter para sempre essa união. Então, é melhor se você consegue criar novas regras. E isso, você vê, as pessoas que se dão muito bem, por exemplo, o relacionamento que eu tenho hoje em dia com o Roberto, é uma coisa que a gente chegou já com tanta experiência e também a gente não tem aqueles probleminhas, pagar as contas ou ter que criar os filhos, porque os filhos já estão criados, cada um tem uma casa, por isso que eu também não quero morar junto com o Roberto. Quem não sabe dessa história, procurem nos outros vídeos que eu explico aqui, ou no blog que eu conto também, acho que se chama Alianças, onde eu explico o nosso relacionamento. A gente tá junto, ele dorme quase toda noite na minha casa, mas cada um tem a sua casa. Então, o que eu acho que é mais importante antes? É muito, muito, muito pessoal. Tem essa coisa física, se você quiser ter filhos, garantir, é melhor fazer antes. Aí, o que você faz? Você deixa os filhos crescerem com talvez alguém que trabalhe para você, uma babá, ou pai, ou avó, ou avô, e você vai trabalhar, ou então você fica com as crianças, deixa elas crescerem, cria as novas regras com o teu companheiro, cria um ambiente, e daí vai buscar uma carreira. Eu acho que se você fizer desse jeito, enquanto você está vendo as crianças crescerem, a gente sempre tem um tempo, né? Eles estão na escola, eles viajam, vão para o acampamento, como que chama, sabe? Ou então viajam com os amigos. Nesses tempos, você tem a obrigação, isso que falaram para mim, eu acho que é super certo, de se manter informada, de se enriquecer, não virar uma ameba
só porque você só cuida das crianças, só pensa no que dá de comer, só pensa em remédio e esse tipo de coisa. É importante que você saiba, que você tome conta disso, mas não quer dizer que você não tenha que continuar aprendendo. Ou então, se você vai querer ter uma carreira depois, construindo a base para poder ter essa carreira depois. Se você escolhe ter a carreira antes, tudo bem. Como que você vai fazer para a carreira? De repente, o que aconteceu com muitas das minhas amigas foram que elas escolheram a carreira antes, se jogaram dentro, eram os anos 80, meados dos anos 80, quando a gente saiu da universidade. Hoje em dia, elas são mulheres de grande sucesso. Várias delas não conseguiram fazer os filhos na época, então ou foram fazer agora com maiores dificuldades ou não tiveram filhos. O que acontece também? A um certo momento tem o que a gente chama burnout, as pessoas não aguentam mais e elas precisam de um tempo para si, que seja para fazer uma família, ou que seja para se reintegrar consigo mesmas, elas param e ou vão estudar outra coisa, ou tiram um ano sabático, ou vão ter filhos, mas elas precisam parar e se reequilibrar. Então, isso não quer dizer certo nem errado, não estou julgando. Estou falando que, às vezes, para a mulher, por causa da parte biológica, se você quer ter filhos, melhor você ter antes do que depois. Mas, e também, se você começa a carreira, pode ser difícil parar se você começa a carreira antes. Mas, às vezes, também, mesmo se você começa antes, você quer parar, porque chega um momento que você vê que você deixou a tua vida pessoal muito para trás e acabou se concentrando só na carreira. Isso não quer dizer que a carreira não traga felicidade para uma pessoa, para uma mulher ou para um homem. Então, isso também é uma escolha pessoal. Eu não quero julgar, me pediram uma opinião e eu acho que o jeito mais fácil é você começar com a vida pessoal, estabelecer ela sem parar de se enriquecer. E se você acha que você vai querer uma carreira depois, é se manter informado, ver onde estão as novas oportunidades, ficar sempre se questionando e vendo onde tem falhas do sistema, que falta um serviço, falta alguma coisa para dar para as pessoas. E isso você pode observar enquanto você está criando a tua família. Inclusive, pode ser parte de algo que você sentiu falta quando você estava criando uma família, sei lá, um serviço de tipo ônibus da escola, que seja ainda mais seguro ou mais flexível, que você de qualquer jeito consiga que vá buscar teus filhos e traga teus filhos, porque você não tinha tempo de fazer isso daqui. Eu lembro que a gente vira muito chofer a um certo momento na criação dessas crianças, né? Então, sei lá, vai ser muito interessante o nosso futuro, porque vai ter os carros autoguiados, né? Então, essa coisa do chofer, a gente vai poder delegar a uma máquina, mas eu sei que várias das conversas mais importantes que eu tive com os meus filhos enquanto eles cresciam, quando adolescentes, eram quando a gente estava no carro, porque eles estavam fechados, não tinha celular ainda, então a gente ficava fechado num carro e tinha que conversar. Não precisava, mas assim, a gente acabava conversando. E o fato que você não estava sentado frente a frente, mas que eles só tinham que ouvir, e eu lembro de ter falado de drogas, às vezes de sexo, essas coisas, aquela coisa basilar, né, de sexo, porque eles não queriam, eu queria conversar mais, eles não queriam saber mais, mas então eu olhava só no espelho e via a carinha deles lá atrás, mas foi muito bonitinho. Ai, mas a pergunta inicial era essa. Não é uma pergunta fácil, não tem uma resposta só, não tem uma resposta certa. E eu não quero julgar ninguém. Essa é a minha opinião, a minha experiência. Eu tive filhos, eu tinha 29 e 31 anos. Eu trabalhava quando eu fiquei grávida, parei por um período, daí comecei com eles pequenos, mas realmente comecei a trabalhar sério com 47, que eles já tinham uns 15, 17 anos. Então essa é a minha resposta. Espero vocês para o próximo Consuelo Responde, e se vocês puderem, inscrevam-se no canal, dê um like nesse vídeo se vocês gostaram, e até a próxima!